Bom, dando sequência aqui na apresentação, tá, vamos partir agora para os outros itens, ou seja, o controle dentro da fábrica, que seria um monitoramento de OS. Tá? Diferentemente do que o cliente visualiza, tá, a gente tem dentro da fábrica um controle um pouco mais apurado e um pouco não, completamente apurado. Então, seguindo no conceito do cliente, que a gente visualizou o cliente com gás, eu vou novamente aqui filtrar o cliente com gás na produção de sexta-feira, tá? Onde ele me mostra aqui todas as OS que foram geradas para o cliente com gás, tá? De sexta-feira para cá. Tá? Então, dando sequência aqui, a OS que está em vermelho, o SLA está atrasado. Então, se a gente for andando com um arquivo aqui para cá, com a tela para cá, ele vai mostrar todas as informações, ou seja, número de OS, serviço, produto, cliente, subcliente, quantidade de objetos, documentos, página, centro de impressão, a Anguera. Esse item a gente deixou aberto porque a gente pensa grande. Então, de repente, cria um centro de impressão na Bahia, no Ceará, em Porto Alegre. Então, o sistema já está preparado para isso. Eu consigo disponibilizar esse sistema para qualquer centro de produção. Tá? O status que ele está, tipo da OS, que se é produção, tipo de OS é importante, se ela é produção ou se ela é teste. Tá? Diário de bordo dele, que ele está amarrado. E aqui que vem as informações mais importantes, né? Ou seja, data do pedido, data de postagem e data CIF. Tá? Note que esse aqui, como ele está vermelho, ele deveria ter sido postado no dia 5. Tá? Ou alguém esqueceu de dar a sequência. Tá? Aqui basta clicar com o botão normal, ele vai te mostrar todos os estágios. Ó, fim de acabamento. Tá? Ele mostra um pouco diferente. Note que a tela é um pouco diferente do que o cliente vê. A gente já concatenou aqui o audit com o cliente, né? Inicial, final, o arquivo, tecnologia, isso é normal, quantidade de documento e finalizado. Se eu clicar novamente em cima, eu tenho a opção de visualizar os detalhes. Tá? Agora, o detalhe nosso dentro da fábrica é diferente do detalhe do cliente. Lá no cliente, se vocês se recordam, ele só visualizava data e hora. Ou seja, data e hora de cada fase do processo. Tá? A gente aqui, não, a gente visualiza data e hora e tem aqui também o RG do funcionário que fez isso. Tá? E em que máquina que ele fez isso. Por que a gente precisa desse controle? Porque se de repente algum cliente reclama de uma produção de 3 semanas atrás, ou por falha na impressão, ou por alguma outra coisa, a gente precisa rastrear ele dentro da fábrica para saber em que momento isso aconteceu. Tá? Então a gente registra o operador, a máquina que fez, a data e hora, de uma maneira bem mais completa. Só muda um pouco a visão. A visão lá era horizontal, aqui já é vertical com mais informações. Tá? Então esse daqui, provavelmente alguém esqueceu de dar baixa aqui na expedição. Esse produto saiu. Tá? Então ele serve também para a gente poder pegar esse tipo de falha. Né? Os outros que estão verdinho aqui, se a gente for entrando em cada um aqui, tá? Ele está em fim de acabamento, né? Tá? Só que ele não foi expedido, que ele só vai ser expedido na segunda-feira, como eu havia dito. Tá? Segunda-feira de manhã que sai a produção. Então você tem um controle de cada lote. Deixa eu pegar um lote maior aqui. Deixa eu ver se eu acho um lote maior. Não tem não. Tá muito pequena. A produção deles era muito pequena. Tá? Ele só gerou um lote mesmo de cada um. Tá? Então, aqui, nesse primeiro filtro que eu fiz aqui, eu filtrei pelo cliente. Eu poderia ir numa OS específica, eu poderia ir num subcliente desse cliente, né? Poderia ir num serviço específico desse cliente. Tá? Se ele está em produção, se ele está finalizado, tá? Pelo centro de impressão, pelo setor, tá? Daqui a pouco eu vou explicar essa parte do setor, para ficar mais claro, tá? E a data do pedido. Tá? Então, esse daqui, a pessoa consegue, dentro da produção, saber, por exemplo, que eu filtrei. Então, se eu quero saber o que tem do dia 5 até hoje, tá? Da Comgás,
tá? Eu faço esse filtro e peço para ele a somatória. Ele me dá a somatória do total de objetos que teve um movimento pequeno, não teve quase nada, 3591, tá? Mas eu sei, ó, que a gente recebeu 3591, tá? Foi impresso 3591, tá? Fim de impressão, início de acabamento, fim de acabamento, tá? Agora você vai finalizar expedindo esse 3591, tá? Fica mais fácil. Poderia pesquisar, por exemplo, né? Até limpando o filtro aqui, né? Poderia pesquisar, ó, o que está em amarelo é que já está entrando em atraso, ó. Tem que postar dia 8, esse cara aqui. Quem é esse cara? Fratura, fraude, cenário 3. Tá? Ele já está acabado, tá? Porém ainda não foi expedido, tá? Mas se não expedir na segunda-feira, ele já começa a atrasar, tá? Ele já me dá um filtro um pouco maior aqui, que eu já começo a visualizar mais documentos. Já bagunça aqui o meu gráfico, né? Então limpando o filtro aqui, vou pesquisar novamente agora o cliente Electro, tá? Da mesma data de pedido, tá? Então eu tenho uma OS aqui com bastante, aqui que eu acho que serve para o nosso exemplo aqui, tem 33 mil. O primeiro item aqui, ele reimprime a OS. A OS é impressa automaticamente no momento em que é gerado, tá? Mas caso precise reimprimir a OS novamente, a gente deixou essa opção. Então na OS ela tem um código de barras, porque a leitura é através do código de barras, registrando o número. Na OS ele já tem informação de cliente, subcliente, que tipo de produto, se é FAQ, qual tipo de papel, se é duplex, se é simplex, se o produto é auto-envelope, se é inserido, e principalmente o SLA. O SLA é um ponto fundamental. A gente trabalha com todos os clientes sempre em D-1, ou seja, CIF-1. Tá? Nós temos duas datas dentro do sistema, a data de postagem e a data CIF. A data de postagem é sempre um dia antes da data CIF. Por que isso? Porque a gente não corre o risco do cliente perder o desconto, que é o que ocorre com o cliente sem parar. A gente está trabalhando com data CIF e data de postagem iguais, ou seja, dá algum problema, não tem tempo de corrigir o problema. Por que não tem tempo? Porque para o cliente obter o desconto, a gente tem que entregar a carga até meio-dia. Tá? A gente entrega a carga às 11 horas da manhã, só tem uma hora para o correio se manifestar dizendo se tem algum problema na carga ou não. E nessa uma hora a gente não consegue corrigir mais nada. Ou seja, a gente tem que trabalhar com 100% de acerto. Tá? Então, para eliminar essa margem, desde da Procarta, desde a TotalPrint, que eu costumei a trabalhar dessa forma. Então, eu explico isso para o cliente e falo, seu cliente, vamos trabalhar com a data de postagem um dia antes do CIF. Tá? A nossa data é dia 8. Tá? O CIF é 9. Se eu entregar essa carga dia 8 nos Correios, e essa data e essa carga apresentar alguma coisa em específico, eu tenho praticamente quase 24 horas para poder corrigir, tá? Só por causa disso. Então a OS vai com essa informação, tá? E a OS vai com todos os lotes. Lembra, ó, a extensão representa o lote de cada arquivo. A gente quebra esse aqui em vários lotes, tá? Especificando quem é o primeiro cliente e quem é o último cliente. Isso aqui são pontos de controle que o operador ele tem que olhar, ele tem que analisar. Essa daqui é o S. Todos os serviços vão com S lá para dentro. Tá? O outro item aqui são as capas de lote. A capa de lote está dentro do spool. Tá? Mas caso, novamente, precise reimprimir a capa de lote, porque perdeu, ou enfim, por qualquer outro problema, a capa de lote está aqui novamente, com as mesmas informações, sendo que tem o código HPrint. É esse código HPrint que possibilita iniciar a impressão, finalizar a impressão, iniciar acabamento, finalizar acabamento, triagem e dar expedido no serviço. Tá? Novamente, todas as informações do cliente sobre o cliente, qual é o nome do arquivo, lote FAQ, lote de spool, data CIF, quantos documentos tem, audit inicial, audit final, cliente inicial, cliente final, tá? Qual que é o tipo de acabamento, se é FAQ simples, isso de todos os lotes. Dentro daquela OS, pelo que eu lembro, tinha vários lotes. Então o operador ele tem a condição de reimprimir a capa de lote. O outro item aqui é visualizar os lotes. Tá?
Então ele tem aqui, dentro de cada lote, está tudo em fim de acabamento, tá? Todos os lotes que ele tinha aqui, tá? E se ele clica dentro aqui de cada um, ele consegue visualizar quem foi que produziu em cada etapa da produção. Esse lote não foi expedido porque será expedido na segunda-feira. É o movimento de sexta, tá? O outro item aqui é para ele reprocessar o spool. Por exemplo, quando a gente estava com a Xerox ela não falava FP, ela só falava PostScript. Então 3 horas da manhã ele precisa imprimir um arquivo e esse arquivo está em AFP e ele precisa ligar para um analista para poder, ou ligar para alguém para poder gerar isso? Não, basta ele vir aqui e mudar a tecnologia, tá? O arquivo é submetido novamente ao GMC, tá? E é devolvido para ele em PostScript, na tecnologia que ele escolheu, tá? E aqui seria aquela visão que o cliente tem de todos os registros do arquivo. Só que para a gente aqui, esse aqui não tem muita utilidade aqui dentro, eu confesso, tá? Estou pensando em tirar ele daqui porque o operador não precisa visualizar, então seria uma perfumaria, tá? Isso para cada lote ele tem a mesma visão, ou seja, ele consegue visualizar quem iniciou, quem finalizou cada etapa e que impressora fez. Isso é muito importante. Depois eu vou mostrar para vocês como é que registra isso, tá? Dentro do lote, então a gente já viu imprimir OS, imprimir capa de lote, visualizar lote. Isso daqui é postagem, tá? No momento, isso aqui no momento que precisa reenviar uma mídia ou reenviar algum tipo de, se o correio reclamar, tá faltando uma mídia, tá? A gente não precisa ir ficar procurando em que pasta tá. Basta vir aqui selecionar qual é a data de postagem, tá? E que o sistema envia a mídia, tá? E aqui é se visualizar a aprovação, tá? Como esse serviço não tem aprovação, então ele não precisa visualizar isso daí, tá? Novamente, tá? Note o seguinte. O controle principal que eu acho desse sistema é o seguinte: a partir do momento em que a HPrint estiver com todos os setores montados, ou seja, um supervisor de impressão, um supervisor de acabamento, triagem, expedição, basta ele vir aqui e filtrar. Ele vir aqui por setor, desculpa, e filtrar. Se eu sou o gerente, o coordenador de impressão, se eu chego de manhã, no início do meu turno, eu quero saber tudo que está pendente para mim, tá? Para imprimir naquele dia. Vamos supor que hoje é dia 5. Tudo isso daqui é que está pendente para imprimir, tá? Que gerou no dia 5 e está pendente para imprimir ainda, tá? Se a gente pegar aqui alguém aqui dentro, ó, ele está com a bolinha branca, ó, aguardando produção. Se a gente entrar, não tem nada, ó, não registrou nada ainda porque não tem ninguém, né? Isso daqui também é o seguinte, isso aqui é sem parar. Sem parar, ele tem, como a gente não está recebendo os arquivos, ele inibe algumas informações. Olha como aparece aqui, eu não consigo visualizar o nome inicial, o nome final, não tem lote de produção, não tem extensão com lote. Quer dizer, isso aqui é um caso à parte que depois eu vou explicar, tá? Se eu sou ainda na impressão, eu quero saber tudo que está aguardando o fim de impressão, tá? E tenho como totalizar, ó. Ele sabe quanto que ele tem que dar finalizada a impressão. Se eu sou do acabamento, eu posso filtrar todo mundo que está aguardando acabamento. Ó. Aqui eu já tenho mais gente. Ó. Já deu uma tela inteira aqui que está aguardando acabamento. Ó. Tá? E se eu sou de triagem, o que tem para triar hoje? Tá? Ó, isso aqui já deu 3 telas. Ó. 3 telas que ele tem que triar na segunda-feira. Tá? E assim também vale para a expedição. O que tem para expedir? As mesmas 3 telas de triagem, ok? Então você, dentro da produção, a gente criou os recursos para cada departamento. Cada departamento, cada um no seu quadrado, cada um fiscalizando a sua área. Então quer dizer, a pessoa que é da triagem, ela já chega na parte da manhã já sabendo exatamente o que vai passar pelo departamento dela, naquele dia ou nos próximos dias, né? Ele sabe que a partir dali tem tudo isso de serviço que está sendo gerado em algum momento. A maioria já foi apenas processado, tá? Mas o cara da triagem já sabe que isso vai passar pelo departamento dele. Então ele tem que se preparar, ele tem que cumprir o SLA. Tá?
Então vou eliminar os filtros aqui, tá? A cancelamento, recuperação. Recuperação é um processo que eu vou explicar mais tarde, tá? Como é que ele registra a impressão? A impressão é feita a partir da movimentação do arquivo. Então o operador ele tem que entrar com um crachá dele, tá? O crachá é com aquele código de barra. No caso aqui eu vou entrar com o meu, tá? Ele registra o nome do operador. Nesse momento ele lê uma OS. Eu vou pegar uma OS quente aqui, só para a gente poder fazer um teste. Primeiro eu vou finalizar esse vídeo, senão vai ficar muito grande. E vou voltar com a gente fazendo uma movimentação para a máquina, tá?